aqui no celular e hoje nós vamos estudar uma parte do Novo Testamento que está em João, capítulo 11. Tem uma história ali, um milagre que aconteceu, o maior, um dos maiores milagres que Cristo fez, mas nesse milagre tem um ensinamento muito poderoso para nós. Então, as Escrituras, elas estão para nos ensinar. Quando nós estamos lendo os versículos da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, não pode ser uma leitura corriqueira, como a gente faz com as outras, ah, como a gente faz diariamente, assim, um livro qualquer, dá uma olhada, pula capítulo, vai para frente, vai para trás. As escrituras nós temos que estudar com devoção, com muita reverência, num lugar silencioso, talvez com um fundo musical bem calminho, quem gosta de música junto, mas num lugar adequado para que a gente possa perceber os ensinamentos que estão nas Escrituras. Tudo que está ali tem algo para nos ensinar. E é tão interessante porque, num exemplo aqui, vocês vão perceber quanto que o Pai Celestial nos deu de ensinamento só com um milagre que Jesus fez, que foi a história de Lázaro. Quando Jesus Cristo trouxe de volta a vida de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eles eram uma família muito amiga de Jesus. Jesus sempre passava pela casa deles. Em várias ocasiões na Bíblia fala sobre eles. Então, dá a questão da proximidade que eles tinham com Jesus Cristo. E eles tinham muita fé no Senhor. Tanto a Marta quanto a Maria. Eram mulheres de muita fé. E elas a mandaram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo e que ele precisava vir rapidamente. Mas Jesus Cristo se demorou onde ele estava. Aqui diz que Marta e Maria e Lázaro estavam em Betânia, né, na cidade de Betânia. E Jesus, deixa eu ver qual que era a cidade que ele... Não, não diz aqui. Mas diz aqui, ó, eu não sei, Jesus Cristo não estava, eu não sei se ele estava em Jerusalém ou não, mas de qualquer maneira, ele não estava, depois vou pesquisar para falar para vocês. Ele não estava na cidade e ele se demorou. Mas Cristo, lá quando ele estava lá, ele já avisou os seus apóstolos, seus discípulos que estavam com ele, ó, Lázaro morreu. E daí ele veio então para a cidade. E quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que ele estava na sepultura. Lázaro já havia sido sepultado. Então, quem veio primeiro ao encontro dele era a Marta, né? Ela saiu ao encontro de Jesus e ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só que fé que ela tinha. Ela falou: puxa, porque se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, eu sei que o Senhor ia curá-lo. Mas Cristo fala para ela: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: não, eu sei que vai ter a ressurreição de todas as pessoas no último dia, que Cristo já tinha ensinado o evangelho para eles. Mas ela falou: não, mas eu digo agora, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Daí Jesus fala para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse que ela acreditava, ela confiava no Senhor. E daí ela vai, chama Maria, e Jesus pergunta que aonde que eles tinham colocado, que sepulcro
que estava Lázaro. E eles se aproximam, então, vão até lá. A mesma coisa quando ele se encontrou com a Maria. Quando a Maria chegou lá, foram mandar chamar, que Jesus havia chegado, ela disse a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas estavam chorando e aí Jesus se compadeceu. E tem a menor escritura da Bíblia, o menor versículo é o 35 de João 11, que diz: Jesus chorou. Ele viu a tristeza, era tanta na face da Maria quanto de Marta, que Cristo chorou. Isso para mostrar para nós quanto que Cristo amava aquela família. E depois, Cristo, então, eles foram até o sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então havia um ensinamento lá entre os judeus que até 3 dias a pessoa poderia, o espírito estava ali por perto e a pessoa poderia voltar a viver, mas depois do quarto dia era impossível. Isso, então por isso que ela fala que ele já estava cheirando mal, porque já tinha passado o quarto dia. E aqui tem um ensinamento muito grande, porque o Senhor mandou os seus discípulos tirarem aquela pedra. E daí ele disse assim: daí, naquele momento, Cristo faz uma oração. Ele vai: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, aqui é um outro princípio de ensinamento de Cristo aqui. Ele tinha poder, ele estava autorizado por Deus para fazer aquela missão, para curar, para tudo tem autorização de Deus, mas ainda ele parou para dar graças a Deus pelo milagre que ele ia realizar ali no instante. Então vejam a reverência, o amor que Cristo tem pelo Pai. E como nós temos que ter isso também, de sermos gratos por todas as coisas. Então, ele ia fazer o bem, ele ia trazer de volta a vida, ele não ia ressuscitar Lázaro. Tem muita gente que pensa que Lázaro ele ressuscitou. Não. Quem primeiro ressuscitou foi Cristo. E aqui, na ocasião, Cristo ainda nem tinha morrido. Então, ele não ressuscitou Lázaro, ele trouxe de volta Lázaro para a vida, para essa vida mortal. E então o Senhor deu a primeira ordem: tirai a pedra, que era aquela pedra que fechava aquela caverna, que era assim que eles sepultavam os mortos, eram em cavernas naquela época. E ela diz: já cheira mal. E Jesus fala para ela: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Então ele falou para ela, ó, mantenha a fé. Tem que manter a fé. Ela tinha fé, então mantenha a tua fé. Então eles tiraram a pedra e Jesus agradeceu ao Senhor por poder fazer aquele milagre e depois ele disse, ele chamou Lázaro, sai para fora. Ele chamou Lázaro que estava lá sepultado. E Lázaro, aqui conta, ó, e o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, nesse momento aqui, nós vemos aqui que o Senhor estava fazendo um milagre, mas ele só faz aquilo que só ele pode fazer. Então, no caso de Lázaro, ele não ficaria mais bonito se ele tivesse dito: saia a pedra, mova-se. Mas ele não fez isso. Ele pediu que os discípulos fossem lá e tirassem a pedra. Ele podia ter dito para o Lázaro já aparecer ali na porta, já tudo arrumado. Não.
Lázaro veio todo, porque eles punham aqueles óleos, embalsamavam a pessoa e atavam com faixas. Então, ele veio daquela maneira. Mas o Jesus Cristo, ele, ele fez com que as pessoas fizessem a parte delas. Olha que importante esse ensinamento. Os discípulos tiraram a pedra, Lázaro teve que levantar sozinho de lá e vir até a porta. As mulheres que estavam ali tiveram que ajudar Lázaro a tirar, as irmãs dele, tirar tudo, as suas faixas e tudo, e ajudá-lo, para que ele pudesse ficar solto novamente, como eu disse, deixar eu ir, desatar e eu deixar eu ir. Então, Cristo, ele só fez o que é que ninguém podia fazer, que era trazer Lázaro à vida. Isso ninguém podia fazer, nem Marta, nem Maria, nem os seus discípulos. Mas ele podia, e ele fez. Agora, tirar a pedra, os homens poderiam fazer. Tirar as faixas dele, as mulheres poderiam fazer. O Lázaro se levantar sozinho e vir até a porta, isso ele poderia fazer. Então, aqui nos ensina que o Senhor não faz o Senhor não faz por nós aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos. Então, às vezes, a pessoa está com uma dificuldade grande, talvez não tão grande como o de Lázaro, né? Mas alguns também estão assim. Mas perdeu o emprego, daí fica orando para Deus com fé, porque eles tinham fé, porque o milagre só acontece onde existe fé. Eles acreditavam no Salvador, por isso que eles viram esse milagre. Mas a pessoa acredita, tem fé, mas ela não faz a sua parte. Então ela fala assim: ah, eu preciso achar um emprego. Mas ela fica em casa esperando que o emprego caia do céu. Não vai cair, porque o Senhor vai ajudar a dar o emprego? Vai. Mas só ele vai fazer só aquilo que a pessoa não pode fazer. Agora, entregar currículo, ir telefonar para todos os amigos, todos os seus contatos, se oferecer para trabalhar e tudo mais, a pessoa tem que fazer ela mesma, assim como aqueles tinham que fazer. Talvez a pessoa precisa de uma bênção de saúde, o Senhor vai dar a bênção, vai, mas talvez ele só vai dar essa bênção depois que a pessoa fez tudo. Ela mudou a alimentação, ela está fazendo exercício, ela está seguindo a orientação médica, ela está. Depois que ela fez a sua parte, o Senhor faz o milagre. Então, nós precisamos aprender com essa escritura que o Senhor só vai fazer aquilo que não é possível os homens fazerem. O que os homens puderem fazer, nós faremos. Muitas vezes as pessoas fazem uma oração a Deus e pedem uma ajuda para o Pai e vem através de uma outra pessoa. Então, assim, nossa, eu pedi uma ajuda e veio através da fulana. É porque o Senhor usa as pessoas para que o que pode ser feito através do ser humano é através dele que vai ser feito. Agora, de repente, tem algo que só o Senhor pode fazer. Por exemplo, numa cirurgia, a família está orando em favor daquela pessoa que está passando por aquela cirurgia. O céu iluminar a mente do médico para que ele faça algo correto, faça a melhor cirurgia possível, isso é de Deus. Só Deus que pode iluminar a mente do médico. Nós não podemos ir lá e dar palpite, faça assim, faça assado. Não, está fora do nosso comando. Mas o Senhor pode mandar luz, entendimento, sabedoria, inteligência para aquele médico, para ele fazer um bom trabalho. Então, se nós tivermos fé e fizermos a nossa parte, com certeza Deus fará dele. Então, se nós cumprimos com a nossa parte para com Deus, Deus jamais nos nega qualquer bênção que nós pedirmos. Se ela for algo justo, for algo bom. Então, pode ser que demore. Jesus Cristo aqui demorou 4 dias para chegar lá em Betânia. Então, isso fez com que, nossa, ele não está chegando, ele demorou muito.
Marta e Maria pensaram nisso, mas o fato delas terem mantido a fé fez com que elas vissem o milagre de ver o seu irmão voltar a viver. Então, na nossa vida, nós também precisamos ter esse entendimento de que o Pai Celestial vai nos ajudar, se nós tivermos fé. Agora, à medida que eu me esforço para obedecer aos mandamentos de Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor vai vir rapidamente nos curar. Eu estive na casa de um amigo nosso que teve um sério problema no pé. Ele quase praticamente perdeu o pé. Eles fizeram uma cirurgia tão grande, tiraram uma camada do pé dele que eles falaram, olha, vai ter que usar prótese, vai ter que talvez cortar os dedos do pé. Foi uma coisa bem grave. Mas a fé dessa família, elas ficaram em oração. Não, Deus proverá, Deus abençoará. Os médicos disseram, olha, para fechar essa cirurgia, estava aberta. Eu vi as fotos, algo horrível assim de ver. Te arrepia só de imaginar que a pessoa chegou nesse estado, o pé dele. A pessoa disse assim, o médico falou que ia levar de 1 a 2 anos para fechar aquela cirurgia e que não ia crescer carne e que ele ia ter que pôr uma prótese para poder voltar a andar. E uma confusão grande. Mas aquela família ficou na fé. Eu tenho fé, vamos orar. Quando iam para o médico, oravam, quando voltavam, oravam constantemente a Deus pedindo a bênção. Conclusão, nós estivemos lá visitando, eles mostraram a foto, é inacreditável que reconstruiu o pé dele, a própria carne reconstruiu totalmente o seu pé. Ele não precisa de prótese, ele consegue andar normal, não perdeu os dedos, não aconteceu nada daquilo que os médicos haviam dito. Por quê? Porque eles fizeram o que o médico mandava, ele tem diabetes, ele começou tiraram totalmente o açúcar lá da casa. Eles começaram a fazer a parte deles e a orar. Então, é a parte espiritual acompanhada também das recomendações que eles tinham que seguir. Mas hoje ele está sendo até estudado. Ele participa de um programa lá que eles estão fazendo, que os outros médicos estão vindo para ver o que aconteceu no pé dele. Eu falei, mas eles não sabem das orações, porque realmente aquela família se dedicou a orar e pedir a Deus. Então, os milagres de Cristo, grandes e pequenos, todos eles foram para aqueles que tinham fé. Na época de Cristo, deve ter muitas outras pessoas que também tinham dificuldade e não resolveram os seus problemas, porque não acreditaram no Salvador. Então, na medida que eu desenvolvo a minha fé cresce quando eu estudo a palavra, quando eu oro a Deus. Se eu sinto que eu tenho alguma dificuldade, eu posso orar pedindo que Deus me dê força. Ai, Senhor, eu tenho pouca fé. Peçam para o Senhor fortalecer a sua fé. Ai, eu tenho medo. Peçam para o Senhor substituir aquele medo por confiança. Então, nós temos que trabalhar no sentido de aprender esses ensinamentos nas Escrituras e colocar em prática na nossa vida. Isso aqui só foi preservado para abençoar a nossa vida. Agora, o Senhor só vai fazer aquilo que é a parte dele. Agora, a nossa parte, nós temos que fazer. Então, que nem aquele do trabalho, se ele não fizer, ficar esperando dentro de casa, não vai acontecer encontrar o trabalho. Mas se ele sair em busca do trabalho e orando a Deus, pedindo, vai ser abençoado. E também tem a questão da obediência, que a Adriana falou, né? Ela explicou lá que o povo de Israel levou tantos anos para eles sempre estavam com aquela dificuldade de desenvolver a fé, de ter acreditar que Deus ia prover para eles. Então, eles tinham uma dificuldade tremenda nisso. Então, por isso, permaneceram lá 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Então, na nossa vida também,
Se nós não nos alinharmos com Deus e fazermos as coisas que o Pai pede, nós não vamos ter o resultado que nós gostaríamos de ter na nossa vida. Então, nós precisamos realmente ter essa bênção de crescermos na fé. Então, nós vamos crescer através da oração, de rogar a Deus que nos dê essa fé no nosso coração, da leitura das Escrituras, dos exemplos que tem aqui, fortalecem a nossa fé. Nós vamos crescer na fé na medida que nós somos obedientes a Deus. Quais os mandamentos que Deus nos deu? Cristo resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Então, eu tenho que começar a agir. A ação faz parte dos milagres. Nós não vamos ter milagres sem a nossa ação. Nós temos que começar a agir. O que eu posso fazer para agradar ao meu Pai Celestial? O que Ele está me pedindo para fazer que eu não estou fazendo? Eu tenho que descobrir. Nas Escrituras, eu vou descobrir o que Deus espera de mim. E eu vou começar, então, a agir de acordo com a maneira de Deus. E quando eu sou submissa, mansa, humilde e aceito fazer as coisas que agradam ao Pai Celestial, Ele também vem ao meu encontro para me abençoar e me ajudar em todos os meus pedidos, em todas as minhas dificuldades. E tem coisas, gente, que talvez a gente não vai receber nessa vida. Então, a pessoa, às vezes, eu queria ter encontrado uma pessoa, me casado, para ter uma família. Não deu certo. Não encontrei essa pessoa, passei a minha vida sozinha. E daí a pessoa fica pensando, nossa, mas não. E às vezes tem bênçãos que a gente não é que é errado pedir, a gente pede, mas vai demorar para chegar. E nós vamos ter que ser humildes e agradecer a Deus e entender que na vida pré-mortal nós já aceitamos os desafios que estamos passando aqui na Terra. Então, na vida anterior a esta, quando vivíamos com Deus, éramos filhos espirituais de Deus, Deus fez esse plano de nos enviarmos na Terra para nós desenvolvermos a nossa fé, para nós desenvolvermos os atributos de Cristo na nossa vida, para nós nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Agora, eu venho para cá, estou aqui na Terra, e daí eu começo a reclamar de tudo que falta, de tudo que não dá certo, e em vez de desenvolver a minha fé, vai dar certo, Deus está comigo, e se eu não receber, vai chegar o dia que ele vai me dar. Aqui em 1 Coríntios 2:9, diz lá, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus está lá no céu preparando coisas para aqueles que o amam. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos receber todas as bênçãos maravilhosas que Deus tem para os seus filhos. Agora, no devido tempo do Senhor. Então, às vezes, a gente fica nervosa, triste. Não precisamos viver assim, agoniado, nervoso, com medo. Não. Vamos deixar na mão do Senhor, vamos fazer a nossa parte, vamos ser obedientes aos mandamentos, vamos manter-nos em oração, em constante oração, vamos fazer as coisas que aumentem a nossa fé e vamos, então, ter essa experiência de ter as respostas. Deus pode ser que ele não nos dê a bênção, mas ele vai se comunicar conosco através do Espírito Santo. Ele vai dizer, Vânia, não é agora que você vai receber essa bênção. E você vai sentir paz no coração, vai sentir alegria por estar sabendo que Deus está cuidando de você.
Então, lá em Isaías 58, né, fala que a cura apressadamente virá para aqueles que obedecem os mandamentos. E ao caso desse rapaz, eles estavam no empenho de obedecer, de fazer aquilo que agrada a Deus, de orar, de estudar a palavra do Senhor, e tudo isso contribuiu para que essa cura viesse tão apressadamente na vida dele. Então, nós precisamos desenvolver essa fé. Essa escritura de João, aqui com a história de 11, João 11, que fala, o capítulo todo é a história do Lázaro e das coisas que aconteceram. Então, vai até o versículo 45. Nós vemos aqui o tanto de ensinamento, o próprio Cristo agradecendo pelo milagre que ele ia fazer. Então, nós temos que agradecer pelos pequenos milagres que acontecem na nossa vida. A nossa vida nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber os milagres diários que Deus nos dá. Um milagre da chuva, um milagre do alimento na nossa casa, do trabalho, da família, de termos um teto, de termos a alimentação, a roupa, o vestiário. Tudo isso tem pessoas que não têm. Então, a gente costuma só se comparar com aquele que tem muito. Nós devemos começar a mudar. Vamos não parar de comparações, comparar conosco mesmo, na medida que eu me esforço para obedecer os mandamentos de Deus, quais as bênçãos que eu estou recebendo na minha casa. Que bênçãos são essas? E começar a perceber e agradecer ao Senhor por isso. Tem uma escritura que diz que nada ofende mais a Deus quando os seus filhos não reconhecem a sua mão em todas as coisas, ou quando os seus filhos não guardam os mandamentos. Tem duas coisas que deixam o Pai Celestial muito triste: a falta de gratidão e a falta de obediência. Então, a obediência e a gratidão, elas vão juntos. Então, se nós desenvolvermos isso na nossa vida, de sermos gratos por tudo que o Senhor nos dá, e sermos obedientes às suas leis, e buscarmos conhecer a sua palavra e obedecermos aquilo que ele nos pede, com certeza nós vamos ter alegria na nossa vida, vamos sentir a mão protetora de Deus na nossa vida, nós vamos tudo vai mudar, porque nós vamos ver só as coisas que são boas. Temos olhar só para o lado positivo. Eu estava falando com uma pessoa que ela está muito bem agora. Eu disse, nossa, como você está bem. Ela disse, porque eu decidi que a partir de agora, em qualquer situação ruim, eu decido achar uma coisa boa. Então, ela disse que outro dia quebrou o carro dela próximo da casa dela. E ela estava num lugar longe antes. Então, ela, em vez de ficar, nossa, esse carro quebrou de novo, vou ter que chamar um mecânico, vou ter que gastar. Ela disse, não, Deus, muito obrigada que quebrou aqui próximo da minha casa. Eu posso ir a pé até a minha casa, eu tenho jeito de chamar a pessoa aqui. Se tivesse quebrado lá longe, ia me dar um trabalho danado. Então, ela começou a ver as bênçãos na vida dela diariamente. Em cada situação ruim, pode ser ruim, ela vai encontrar algo bom. E isso está revertendo em bênçãos para ela, porque ela está mais alegre, mais bonita, mais feliz, está numa outra fase de vida, que antes ela não estava. Estava, inclusive, com problemas de saúde, e um dos problemas, o médico falou que a causa era o estresse. Ela estava muito estressada. E agora ela disse: não, agora não tem mais estresse, porque eu reconheço e sou grata a Deus por todas as bênçãos. Mesmo que é uma situação ruim, podia ser pior. Então, ela acha algo para agradecer ao Senhor. Então, é essa atitude que nós temos que ter, para que as bênçãos venham.
a Marta e a Maria, por mais triste que estavam, mantiveram a fé. As duas disseram: Senhor, eu sabia que se você estivesse aqui, meu irmão não morreria. Elas tinham aquela plena convicção no Salvador Jesus Cristo. Então, foi isso que fez com que elas vivenciassem esse milagre grandioso da volta à vida de Lázaro. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, dizendo que eu sei que Deus ama os seus filhos, que Ele nos abençoa, mas que Ele espera ação da nossa parte. O que eu posso fazer, o Senhor não fará por mim. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pela